e vai estar junto conosco em breve. Pediu desculpas aqui por não estar no início da reunião, mas queria já de antemão agradecer a colaboração. O Túlio é um grande amigo aí da sociedade. E eu vou passar a palavra aqui para o Raul, que é um ortopedista da SBQ, que tem a experiência com ultrassom, e ele vai coordenar essa noite aqui. Eu tenho certeza que vai ser bastante proveitosa com a palestra do Dr. Túlio. Obrigado e com vocês. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Agradecer em nome de toda a sociedade ao Dr. Túlio. É um tema bastante interessante e bastante solicitado pelos colegas, que foi muito bem-vindo a ideia do Queiroz e da comissão para trazer a ultrassom como parte da preservadora. Em nome do Dr. Giancarlo, Dr. Giordano e da comissão de cirurgia preservadora, queria dar boa noite e dar as boas-vindas ao Dr. Túlio Ravelli. Ele é da Clínica de Ortopedia e Ultrassom das Articulações de Maringá, no Paraná, e muitas vezes dispensa apresentação em inúmeros cursos de ultrassom que já nos deu, palestras na reunião da sociedade e também nos nossos congressos. Eu gostaria de pedir aos senhores que respondam a algumas perguntas que nós temos lá no Telegram da sociedade. Nós vamos ter a aula do Dr. Túlio e nós vamos responder após a aula algumas perguntas, vamos discutir alguns assuntos. E essas perguntas nós vamos filtrar tanto pelo Telegram quanto pelo Q&A que existe aqui na nossa tela. Dr. Túlio, muito obrigado. A palavra. Primeiro, eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril por nos convidar e por tudo que tem feito pela ultrassonografia musculoesquelética. Nós vimos como vocês participaram das imagens que a gente criou, nos ajudaram, inclusive, a amadurecer essas imagens. Eu acho que nós devemos muita coisa boa aconteceu no ultrassom por causa da Sociedade de Quadril, e eu realmente tenho uma dívida de gratidão para todos vocês. Obrigado por mais esse convite e principalmente por ter me dado tempo para mim poder colocar tudo que eu quero aqui a nível de ultrassom no quadril. Eu vou ter condições realmente de abordar praticamente todo o quadril com vocês. Quando vocês quiserem que eu faça a apresentação, só me avisarem que vamos lá. É toda sua. Pode compartilhar a tela. Então vamos lá. Share screen e pode iniciar. Fique à vontade. Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Para mim, sim, tá tudo bem. Se alguém tiver alguma intercorrência, por favor, põe aqui no chat, mas eu estou vendo sim, e acho que todos estamos vendo. Então vamos começar então. Obrigado novamente pela essa oportunidade, e nós estamos realmente fazendo a ultrassonografia musculoesquelética participar da nossa sociedade, da SBOT. Hoje nós temos uma associação, sabe que a SBOT hoje, que nós não podemos mais montar sociedades, né? Então nós estamos montando essa associação, a ABUM, que é a Associação Brasileira de Ultrassonografia Musculoesquelética, que ela é ligada à SBOT, como a Sociedade do Quadril é ligada à SBOT. Então nós estamos agora com uma comissão e nós estamos tentando realmente fazer a ultrassonografia musculoesquelética e a intervenção guiada virar, quem sabe, uma subespecialidade nossa. Mas vamos começar. Então, vamos abordar o quadril pela ultrassonografia, através da face anterior, onde o principal é nós vemos a articulação coxo-femoral. Então, aqui nós temos a cabeça femoral, aqui nós temos o acetábulo, o labro, e aqui nós temos a cápsula. Aqui em outra imagem, então, o acetábulo, a cabeça femoral, temos o labro e a cápsula iliofemoral. Uma outra, com o movimento, nós conseguimos ver melhor as lesões. Aqui nós temos uma lesão labral,
Veja, então é muito importante o movimento para nós podermos avaliarmos melhor as lesões labrais, inclusive para ver se elas são instáveis ou não. Na ultrassonografia, muitas vezes conseguimos ver a instabilidade da lesão. Eu acho que isso é uma ajuda muito grande para vocês que sofrem para indicar cirurgias quando a pessoa tem lesões labrais, porque nem todas as lesões labrais são cirúrgicas, né? Aqui nós temos, então, a lesão que evoluiu com cisto, veja só. Então, nós temos esse cisto, então, e o labro bem espessado, certo? Então, isso aqui é uma evolução da lesão labral. Veja que com o movimento você consegue ver a lesão, o labro todo destacado aqui, ó, e um grande cisto aqui presente. É muito sensível esses cistos na ultrassonografia. Nessa outra imagem, nós vamos atrás do colo e vamos atrás também da cápsula do femoral na sua inserção. E nós vamos ver aqui o bump e nós vamos ver aqui o derrame articular, a sinovite. Então, é uma imagem importante. Aqui é uma imagem estendida, panorâmica. Aqui vemos a cápsula, o fêmur. E aqui nós temos uma sinovite. Aqui é uma criança, veja que tem cartilagem de crescimento. Aqui nós temos uma sinovite, um derrame articular aqui nessa região e um espessamento sinovial. E é assim que vai aparecer um derrame articular. E aqui um derrame articular de um adulto. Veja que tem derrame articular e nós temos o bump, essa saliência aqui, que é muito facilmente verificada pelo ultrassom. O ultrassom é muito sensível para ver o bump, o CAN, né, formando o impacto. Quer dizer, é muito comum nós vermos essa área hipecóica por cima desta saliência óssea aqui na transição colo-cabeça. Isso mostra, inclusive, que isso faz o impacto lá. Isso eu vejo com muita frequência. Veja assim o outro bump, olha só. E veja essa área hipecóica, isto é, aqui tem um edema da cápsula e do tecido ao redor aqui, mostrando que aqui provavelmente está fazendo impacto, e isso nós vemos sempre. Bem, continuando para avaliar a face anterior, nós vamos atrás do tendão direto do reto, onde nós vemos a espinha ilíaca anterior-inferior e o tendão. Aqui numa imagem panorâmica, a espinha ilíaca, o tendão e aqui já a musculatura. Na transição aqui do tendão com músculo, nós vamos ver essa imagem hipoecóica. Isso é uma área que o eco não conseguiu retornar ao transdutor. Faltou informação na imagem, então fez uma anisotropia. Aqui nessa anisotropia é onde nós vemos a porção reflexa, saindo aqui, e aqui é a transição miotendínea. Então aqui nós temos o tendão direto, aqui é a espinha ilíaca anterior-inferior, a anisotropia, que é a porção direta, e aqui começa o ventre muscular. Novamente, então, aqui nós temos a área de anisotropia, que é a porção reflexa. Aqui é a espinha ilíaca anterior-inferior e aqui o reto. Veja aqui que já conseguimos ver os contornos da cabeça e do colo femoral e da cápsula inserindo-se aqui. Bem, aqui nós temos uma tendinopatia evidente, veja que tem inclusive uma calcificação, certo? Então aqui é uma tendinopatia, fica uma área hipecóica nesta região, bem no tendão, e aqui nós temos uma tendinopatia. Aqui nós temos uma osteocondrite, veja a irregularidade, veja o outro lado está normal, isso aqui é um adolescente, né? Então nós vemos aqui uma osteocondrite. Aqui nós temos uma fratura arrancamento da espinha ilíaca anterior-inferior, então houve uma tração do reto muito forte e acabou arrancando um cabo de guerra dele com o tendão, com o osso, e o osso perdeu e fez uma fratura. Arrancamento, aqui nós temos o fragmento. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Vamos lá, Sim. qualquer coisa me avise. Uma outra imagem, nós vamos atrás do ilipsoas. Na verdade, vamos atrás do psoas maior, é o que importa aqui nessa sociedade aqui. Então, aqui nós temos o músculo ilíaco e o psoas maior. O psoas maior está sempre mais próximo aqui da cabeça e da linha iliopectínea. Aqui no corte longitudinal, então, o ilíaco e o psoas maior, ele indo para medial, lá para o trocânter menor. Aqui, então, formando então o ilipsoas. Veja nesse corte que nós vemos a linha iliopectínea. Então, nós temos aqui o psoas maior e o ilíaco. É possível nós avaliarmos nessa posição, apesar que eu gosto de uma pequena modificação nela. A gente faz uma rotação pequena e a gente consegue colocar no eixo da linha iliopectínea a espinha ilíaca anterior-inferior. E aqui eu já vejo o tendão do reto em cima da espinha ilíaca anterior-inferior.
Então, aqui nós vamos ver essa imagem bonita aqui, que nós temos o psoas maior e o ilíaco. Aqui nós já vamos ver a artéria femoral e aqui nós temos o nervo femoral. Veja aqui que tem o ilipsoas. Esse ponto aqui ó, é a eminência iliopectínea, certo? Bem nesse ponto aqui. A eminência iliopectínea agora está ganhando cada vez maior importância por causa de alguns bloqueios que são feitos, inclusive estão melhorando bem a dor de artrose do quadril, que se chama PENG. Isso, quem sabe, é um assunto para a gente falar no congresso. Bem, se eu descer um pouquinho meu transdutor, veja, desci um pouco, ó, nós vamos para a área articular. E aqui na articulação nós vamos ver o labro, vamos ver o psoas. Olha lá, aqui o labro, a linha iliopectínea já quebrada, formando já o início do acetábulo, e aqui o psoas maior e o ilíaco. E aqui de novo a artéria, aqui o nervo femoral são visíveis. Aqui nós temos uma tendinopatia ou miotendinopatia do psoas maior. Veja que nós temos aqui o tendão e formando um espessamento ao seu redor, perda de contornos, bridas tendíneas, olha só. Esse paciente tinha uma sensação de ressalto, apesar que eu não consegui ver. Veja desse lado, ó, que esse lado é o normal, olha, é isso que eu esperava encontrar desse lado também, mas veja como tem essas bridas, ó. Então isso daqui é uma alteração, é uma tendinopatia crônica, apesar de eu não gosto desse nome crônico, mas é uma tendinopatia que já tem uma evolução há muito tempo e tem realmente essa fibrose, essas bridas ao seu redor. Aqui a gente acabou fazendo uma infiltração, eu acho que muitas das coisas que existem de partes moles podem ser resolvidas pelo ultrassom. Hoje em dia a gente não só faz a infiltração, mas a gente costuma jogar um volume maior, fazendo o que a gente chama de hidrodissecção, isso é. A gente usa esse volume líquido que nós injetamos para quebrar essas bridas, descolar essas bridas. E isso é algo muito interessante, com resultado prático muito bom. Então, um quadril em ressalto também pode ser tratado da mesma forma. Então, você joga um volume muito grande, joga aí uns 8 a 10 ml em cima e 8 a 10 ml embaixo aqui, e você vai soltar, então, essas bridas, descolar essas bridas para diminuir essa sensação de ressalto que esse paciente apresenta. Veja só, então agora nós vamos por baixo, primeiro eu fui por cima, olha só, e você joga o volume, olha como joga o volume de uma vez. Bem, tomar sempre cuidado que a gente acaba jogando anestésico, e como o nervo está do lado aqui, sempre você vai fazer algum bloqueio do nervo femoral. Isso vai durar 1h30, 2 horas, mas tem que ter algum cuidado para o paciente não cair depois na hora de ir embora, ele tem que ser avisado. Bem, a bursite anterior, aqui no psoas, é muito comum, então aqui nós temos o ilipsoas, e essa bursite é uma bursite que eu encontro aí, alguns casos, nem todas essas bursites, elas são sintomáticas, as grandes são, lógico, mas essas pequenas muitas vezes são assintomáticas. Essa daqui já é uma bursa bem maior, uma bursa grande, num corte longitudinal, veja que ela tem inclusive uma calcificação aqui, ó. Olha lá, aqui nós temos a bursite, se eu subir um pouquinho, ela já vai aparecer a calcificação está proximal, aqui está na linha articular, e aqui eu já subi acima da linha iliopectínea e está lá a calcificação lá. Certo? Veja como tem líquido dentro da bursa, esse movimento aqui é típico de líquido, ó. Então esse movimento a gente consegue ver pelo ultrassom. Eu digo sempre que o ultrassom é um exame físico de imagem, então a gente pode fazer movimentos com a articulação, a gente pode fazer compressões com o transdutor, podemos fazer manobras de estresse, então isso nos leva a criar imagens como essa, onde não gera dúvida que isso aqui é líquido, e aspirar isso pode ser bem interessante. Aqui é uma outra bursite, então aqui nós temos uma grande bursite iliopectínea, veja só, não é uma bursa pequena, é uma bursa sintomática, ela está do lado do tendão do psoas, veja essa área grande aqui, ó. Então essa área aqui é a área da bursite, então é uma bursa muito grande, provavelmente a origem dela é interarticular, normalmente esses pacientes apresentam alguma degeneração, eu sempre procuro essa associação durante o meu exame. Então, o paciente já apresentava alguma alteração, a gente acabou tendo que intervir, inclusive intraarticular, com esse paciente, para conseguir equilibrar essa bursa. Então, nós acabamos puncionando essa bursa, uma bursa bem grande,
E, de novo, o ultrassom ele pode servir de guia para procedimentos, para que possamos não só fazer o diagnóstico, mas também fazer tratamento. Por isso tudo que nós estamos lutando para que a nossa sociedade, a SBOT, nos aceite, e realmente isso está acontecendo, nos aceitando, como uma área de atuação para que possamos criar, dar, na verdade, credibilidade para os colegas que já fazem isso. Tem muitos colegas, eu tenho muitos alunos que já fazem cada vez mais isso e se dedicam cada vez mais isso. Então, nós estamos fazendo uma nova especialidade, que é ultrassom e anteversão. Então, aqui nós usamos uma agulha de pele, porque é uma secreção mais grossa, e aqui você pode fazer depois a injeção, desde um imunossupressor, que é o corticoide, a outras substâncias. Eu gosto muito da proloterapia, que são substâncias esclerosantes. Os estudos para o uso dos biológicos, do PRP, célula-tronco, etc., cada vez estão também mais adiantados. Eu acho que isso cada vez mais vai acabar sendo utilizado, mas eu uso de rotina nessas bursas glicose hipertônica, porque eu faço uma proloterapia, uma esclerose dessas bursas. Eu tenho um resultado bastante razoável. Bem, aqui nós temos o sartório. O sartório é um músculo bastante equilibrado, ele raramente dá alteração. Eu tenho poucas alterações ligadas ao sartório, uma ou outra tendinopatia, mas são coisas raras. Bem, isso daqui é um assunto que eu não sei se só tem colegas de quadril que faz regenerativa, aí vocês já sabem muitas vezes, mas aqueles colegas que não fazem regenerativa, que fazem muitas próteses, talvez vão achar esquisito eu colocar o assunto prótese aqui. Eu vou contar para vocês que a prótese é uma grande indicação de ultrassonografia. Talvez o ultrassom seja o grande exame para vocês decidirem algumas coisas. Vou tentar passar adiante. Então, aqui algumas imagens de prótese. Veja só, aqui uma prótese bipolar, aqui é a cabeça, e aqui o colo. O que importa mesmo é a cabeça para ver pessoas e o colo para ver se não tem líquido ou pelo menos um espessamento sinovial ao redor do colo, onde nós vamos ver sinais de infecção. Então aqui, ó, de novo a prótese, a cabeça e o colo. Aqui nós temos componente acetabular, a cabeça, o colo. Então sempre nós vamos fazer só essa imagem, e essa imagem para me ver sinais de infecção praticamente é o bastante. Então, veja bem, de novo aqui, componente acetabular, cabeça e colo. É isso que eu vou atrás nesses casos, certo? E aqui nós temos o movimento. Veja que não dá para ver o movimento da cabeça, a refringência que causa o material metálico, nós não conseguimos ver o movimento dele, olha só. Curioso, né? Mas está fazendo rotação interna e externa. Então, quase não notamos esse movimento. De novo ali, ó. Então, aqui nós temos de novo, gente. Agora nós temos sinais de infecção, veja só. Aqui nós temos a linha da prótese e nós temos essa área escura, essa área hipecóica. Isso daqui é sugestivo de infecção e o ultrassom pode guiar, inclusive, uma agulha para fazer uma aspiração aqui. Então, aqui é a prótese, a pseudocápsula e a interface entre o colo e a pseudocápsula, mostrando que aqui há sinais realmente muito indicativos de infecção. Isso não é patognomônico para infecção, mas é muito indicativo, certo? Olha lá outro. Uma área hipecóica ao redor da colo. Ó. Isso daqui é muito indicativo para infecção, certo? Aqui é um abscesso, olha só. É um grande abscesso, bem visível pelo ultrassom, facilmente. Depois nós fomos na coxa, olha só, e achamos um abscesso grande na coxa, olha só. Realmente, esse caso aqui mostrou que o ultrassom ajudou e muito, porque esse abscesso estava escondido. O paciente tinha uma clínica, mas não estava fechado o diagnóstico de infecção. Aqui um outro caso de infecção, veja, de sinais de infecção. Veja aqui que na transição entre o colo e a pseudocápsula, nós temos uma área hipecóica, a pseudocápsula está longe, olha só. Então, você pode guiar uma agulha, colocar no colo, é muito fácil de você fazer isso, muito fácil de você preparar a antisepsia que você precisa para não levar a infecção. Nós vamos fazer um acesso sem encostar nunca a agulha
agulha no transdutor, em qualquer coisa, você simplesmente se dirige com muita tranquilidade e aspira esse conteúdo, veja a cor do conteúdo, veja esse líquido sero-sanguinolento e, na verdade, não era infecção, esse caso. Mas esse aqui é um outro caso que me chamou muita atenção, um colega me pediu para fazer essa punção aqui, porque o paciente que tinha uma prótese, que tinha uma clínica surda, uma dor esquisita, na ressonância mostrou essa bursite trocanteriana, e ele pediu para mim puncionar essa bursite. É que eu sempre faço o meu exame, né? A bursite eu acabei puncionando, porque foi o pedido, a gente acaba fazendo isso, mas na hora que eu fui fazer o exame do paciente, veja como eu encontrei uma área hipecóica muito grande aqui ao redor, olha só, e eu acabei também já fazendo a punção, e aqui, isso daqui é nítido infecção. Essas áreas irregulares, essas lojas grandes que tem aqui, saiu secreção purulenta, quer dizer, na ressonância só mostrou mesmo aquela bursite do lado do trocante maior, que não tinha, na verdade, relação nenhuma com essa infecção aqui. Então, nós acabamos puncionando esse paciente com a saída de secreção ativa. Mais do que isso, esse paciente tinha uma loja ao seu lado. E essa loja, nós também achamos pelo ultrassom, olha lá a cor da secreção, é uma cor típica de secreção purulenta. Olha lá. E ao lado também apresentava, não está aqui, mas ao lado apresentava uma loja que nós também aspiramos. Além da infecção, nós conseguimos ver também um outro dilema de quem faz prótese, que são essas bursites que acontecem reativas ao tendão ilipsoas passando sobre o componente acetabular. Então, nós vamos atrás do componente acetabular agora aqui e vamos ver se não tem uma área hipecóica, é o que acontece aqui, ó, e o tendão todo irregular, ó. Então, aqui era uma bursite, na verdade, perdão, daqui é uma tendinopatia que estava acontecendo aqui do ilho psoas, ou do psoas maior, né, bem sobre a prótese aqui, ó. Esse é um outro caso onde tem uma bursite iliopectínea, veja só, o paciente com uma prótese bonita, bem colocada, demorou quase 1 ano e meio para descobrir que o componente acetabular, apesar de aparência muito boa no raio-x, ele estava, de alguma forma, roçando e fazendo uma grande bursa anterior aqui no quadril, e essa bursa aqui, ó, ela ia, inclusive, por baixo do ligamento inguinal. Veja uma grande de uma bursite, veja só, essa aqui é a espinha, linha canto inferior, essa aqui é a linha iliopectínea, aqui está a artéria, aqui está o nervo, e aqui uma grande bursa, causando, na verdade, toda uma irregularidade dos tecidos, né? E essa bursa aqui, eu comprimi o abdômen, olha só, ela enchia para lá. Nós acabamos aspirando essa bursa e esse conteúdo aqui chamou atenção, mas não era infecção, não. Ficamos receosos que fosse uma infecção. Esse paciente simplesmente foi trocado o componente acetabular com a melhora definitiva, resolveu o problema dele. Então, o ultrassom pode servir para vocês, não só para guiar fazer esses procedimentos, para tentar, pelo menos, diminuir a dor do paciente, mas para fazer o diagnóstico e conseguir dar o motivo de uma dor que ninguém conseguia descobrir antes do ultrassom para esse paciente. Esse paciente a gente acabou esvaziando o máximo possível aqui, mas ele foi submetido a uma troca do componente acetabular. A face lateral talvez seja o maior motivo de solicitação do exame para nós, porque a dor lateral do quadril, na verdade, a dor glútea, né? É motivo de estudos e motivo de muita queixa, principalmente nas nossas meninas, quando elas chegam na faixa dos 40, 50 anos. Então, aqui na face lateral, nós temos o trocante maior, o acetábulo, nós temos o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo, nessa ordem. É ordem óbvia. Bem, o que nós podemos ver nessa região? Podemos ver irregularidades ósseas, erosões em tesófitos, calcificações em vários estágios. Aqui está em formação, porque ela não tem sombra acústica, certo? E as tendinopatias, que é a doença mais recorrente aqui, né? Principalmente do glúteo médio. Eu sempre prefiro olhar o glúteo médio, é onde eu mais encontro tendinopatia, na sua face póstero-lateral, ou póstero superior aqui, né? Então, aqui nessa faceta póstero superior é onde nós encontramos o glúteo médio, e aqui encontramos muita tendinopatia. Veja o glúteo médio inserindo-se nessa faceta póstero superior, e nós temos essa tendinopatia, fica um edema, portanto, fica escuro, fica com esse aspecto. Olha o Google brigando comigo aqui.
Vamos desligar o Google, que eu acho que é melhor. Então, nós temos essa tendinopatia do glúteo médio aqui, mostrando esse espessamento. Tem aspecto de metade da cabeça de um palito de fósforo. Isso nós encontramos muito aqui. É a doença mais recorrente que eu encontro dentro da solicitação de exames que eu tenho do quadril. A perda de textura significa lesão. Olha. Então, essas áreas com perda de textura são lesões. As lesões aqui ocorrem na direção das fibras. Portanto, é assim que nós temos que procurar. O glúteo mínimo também é muito facilmente avaliado, né? Veja só a face anterior do quadril, o glúteo mínimo, vem o tensor do fáscia, vem a banda ali, o tibial, olha só. Então, aqui está o glúteo mínimo num corte longitudinal, aqui num corte longitudinal panorâmico, fica bonito, mas aqui está normal. E aqui o corte transversal. O glúteo mínimo é um tendão que nós sempre avaliamos com 2 cortes, no transversal e no longitudinal. Veja só, então aqui, ó, a faceta anterior do trocânter maior. E aqui nós temos também o glúteo mínimo. Aqui uma tendinopatia do glúteo mínimo, veja só, no corte longitudinal e aqui no corte transversal. Fica espessado, fica maior, né? E fica com esse jeito mais escuro. O líquido no ultrassom fica escuro, quer dizer, o meu hipersinal é escuro, não é claro que nem da ressonância. Então, fica escuro, fica preto o tendão que está com edema. Portanto, aqui nós temos uma área de tendinopatia evidente do glúteo mínimo. Aqui nós temos uma lesão, veja só, uma grande de uma lesão do glúteo mínimo aqui e aqui. Então, nós temos aqui, ó, uma lesão evidente. Veja o outro lado, como não tem a mesma imagem. Olha o tamanho diferente do tendão. Então, aqui é uma tendinopatia com lesão. As bursites que eu mais vejo no quadril, elas são as subglúteas. Principalmente esta, que é a subglúteo médio. Então, normalmente elas acompanham de tendinopatias, veja, tem uma tendinopatia do glúteo médio e uma bursa embaixo dele, ó, uma cavidade, ó, certo? Então, essas cavidades são as bursites. Essas bursas têm conteúdo sinovial, nunca consegui intervir e aspirar uma bursa dessa. E sempre, de rotina, nós vamos fazer a avaliação do tensor do fáscia. Aqui nós temos o tensor do fáscia, o glúteo médio. O tensor do fáscia, em 15%, 20% dos casos de tendinopatia glútea, apresenta tendinopatia também. Então, isso faz parte da minha rotina para avaliar quadril, avaliar a tendinopatia do tensor do fáscia. A face posterior é uma área que parece que é a zona de ninguém, mas não é isso, não. Normalmente ela é muito bem avaliada pela ultrassonografia. Por que eu digo muito bem, normalmente? Porque os únicos casos que nos atrapalham são pessoas que têm o glúteo máximo muito ecogênico, isso é muito branco, e aí o som não consegue passar muito bem, aí nós temos dificuldades técnicas para ver. Não tem muito a ver só com o tamanho da pessoa, com a idade, tem pessoas que têm essa característica. Então, aqui nós temos o trocânter maior e o tubo isquiático, estão no mesmo nível. Aqui está o quadrado femoral e o obturador externo. Aqui nós temos o glúteo máximo e os isquiotibiais. E o nervo ciático nesse ponto. Então, é uma imagem que muito facilmente é feita pelo ultrassom. Nós conseguimos melhorar ainda com o movimento. Se eu subir do lado dessa imagem, nós vamos rodar o transdutor, nós vamos ver a tuberosidade isquiática, podemos ver o bíceps e o semitendíneo e separar o semimembranoso. Não tem necessidade disso. Na verdade, o ideal é ver eles como conjunto. Prefiro ver eles num corte transversal. Então, aqui de novo o fêmur, o semitendinoso, o bíceps e o semitendíneo, e ali o nervo ciático. Então, eu prefiro avaliá-los dessa forma, eu acho muito mais prudente. E aqui nós vemos já uma área hipecóica, veja só o nervo ciático ali. Aqui é uma tendinopatia na origem desses tendões. Veja que temos entesófito, uma pequena calcificação, veja lá. Então, aqui já temos o obturatório externo, quadrado, o glúteo máximo, o nervo ciático. E aqui nós vemos uma tendinopatia na origem desses tendões. Olha lá, uma calcificação. Então, tanto no corte longitudinal quanto no transversal, essa imagem aqui eu prefiro a esta, nós conseguimos avaliar bem essa tendinopatia e muitas vezes tem bursites também nessa região. O quadrado femoral não é tão facilmente
nem sempre conseguimos ver tanto esse edema que a ressonância vê, certo? Tem que parar e olhar com muita atenção, mas muitas vezes conseguimos ver distrofias que nem essa, olha só. Que um quadrado normal de um lado, do outro lado apresenta uma nítida distrofia, certo? Aqui nós temos o quadrado femoral e uma bursite. Essa bursite aqui é uma bursite que eu vejo muito nessas pessoas que gostam de correr nas praças. Eu já inclusive fiz algumas intervenções. E fica uma dor que não se sabe de onde vem. Pelo menos 2 desses pacientes tinham ressonâncias normais e eu encontrei essa bursite. Eu aconselho vocês, quando o paciente tem dor glútea profunda, fazer uma imagem de ressonância, mas em decúbito ventral e não em decúbito dorsal. Eu acho que o ato de ser em decúbito dorsal, essas bursas acabam sendo esmagadas e a ressonância acaba não vendo, não sei, isso é um achismo. Vocês me desculpem, é uma opinião sem embasamento, mas eu já encontrei essas bursas e a ressonância estava normal. Então, não sei por que isso aconteceu. Então, aqui numa bursa entre o quadrado e o obturador externo. Essas bursas são facilmente, o acesso delas é muito fácil, né? Uma agulha por aqui, você faz a intervenção com uma melhora muito previsível. O impacto isquiofemoral nós também conseguimos ver. Veja que eu tive que mudar a posição do transdutor, então ele já tem uma inclinação para cá, por quê? Porque o trocânter o trocânter menor é mais inferior. Então, aqui o nervo ciático, quando eu faço essa inclinação, o nervo ciático ele fica numa posição mais central. E eu já tentei medir essas distâncias, fazer uma analogia com as medidas que eu encontrei em artigos, eu não consegui fazer uma referência adequada. O que nós vemos mesmo nos impactos isquiofemorais é o nervo ciático saindo para fora desse espaço, olha só. Então aqui tem impacto, veja só como o nervo ele pula para fora, veja só. Esse lado não tem impacto, veja o nervo ciático aqui, ó. E ele não pula, ele se mexe, obviamente, mas ele não sai do espaço, veja só. Você faz a rotação interna e externa e ele não sai. E aqui ele sai do espaço, portanto, a gente consegue ver esse impacto isquiofemoral sempre pelo ultrassom desta forma. Bem, se eu subir um pouco a imagem daquela que eu mostrei, o quadrado, o próximo o músculo que eu vou encontrar é o gêmeo inferior e o nervo ciático ao seu lado, por cima. Aqui o próximo nós vamos encontrar o obturador interno, e aqui é muito importante porque o gêmeo inferior e o gêmeo superior, eles se ligam aqui ao tendão do obturador interno, formando um complexo muscular que em artigos de anatomia eles chamam de tríceps gluteal. O nervo ciático obviamente passa por cima, veja o glúteo máximo, aqui nós temos o fêmur, o acetábulo, certo? Então, com o movimento, nós conseguimos ver muito bem o movimento desse tendão, olha só. E aqui nós conseguimos analisar bem as suas tendinopatias. Eu encontrei algumas tendinopatias. Veja esse ponto aqui onde está o nervo ciático, ó. A rotação interna e externa nos dá esse movimento, e isso nos ajuda muito para avaliar todos os rotadores externos. É a forma sempre que eu vejo. Eu tenho certeza que aqui me assistindo tem vários ex-alunos dos meus cursos, eles sabem que eu fico o tempo todo estimulando ao movimento em rotação interna e externa da coxa para que nós tenhamos essa imagem de movimento que nos ajuda muito. Então, aqui nós temos uma tendinopatia do obturatório interno, veja que ele está espessado, hipoecóico, e o nervo ciático tem um halo hipoecóico ao seu redor. Ao contrário desse, veja só, o nervo aqui não tem halo nenhum. Esse paciente tinha uma dor, eu acabei intervindo, inclusive, e com 20 dias esse halo desapareceu com a melhora do sintoma do paciente. Então, aqui nós temos uma tendinopatia do obturatório interno. Aqui nós temos o obturatório interno, gêmeo superior, quer dizer, só subir um pouco mais, vamos encontrar o gêmeo superior. Os gêmeos, normalmente, só vamos ver alterações quando eles têm hipertrofia. Aqui já é o nosso músculo piriforme, então cantado em versos e prosas, né? Antigamente, dor glútea profunda significava que o paciente tinha síndrome do piriforme. Parecia que era, na verdade, sempre síndrome do piriforme. Não é bem assim, né? Eu vejo que as maiores causas de dor glútea profunda são as tendinopatias dos glúteos e principalmente a sacroileite. Bem, aqui nós temos então o sacro, porque ele sai pela frente do sacro,
e eu estou olhando por trás. Aqui está o piriforme e o trocante maior, a espinha isquiática. Olha lá, o nervo ciático passa aqui entre ele e a espinha isquiática. Essa área um pouco mais ecogênica aqui é o nervo. E, obviamente, o movimento nos ajuda muito. Rotação interna e externa. Veja como nós conseguimos ver muito bem o piriforme, que se destaca. Veja, conseguimos ver o nervo ciático passando por aqui. Então, é muito fácil, na verdade, fazer uma intervenção do piriforme, é um músculo grande, e conseguimos ver, inclusive, a sua inserção sem muita dificuldade. Aqui nós temos a emergência do nervo ciático. Então, nós vamos colocar o transdutor agora oblíquo, mais oblíquo do que era antes. Vamos ver o nervo ciático saindo aqui da espinha ilíaca, da espinha isquiática, me perdoem. Aqui nós temos o tríceps gluteal, isso é o obturatório interno, o gêmeo superior e o gêmeo inferior. E desse lado aqui, vamos ver o piriforme. Numa outra imagem, agora com o transdutor convexo, que é o transdutor correto para agir nessa área da região glútea. Vamos ver a espinha isquiática, o tríceps gluteal, o piriforme e a emergência do nervo ciático. Certo? Nervo ciático muito bonito é sinal de que ele tem neuropatia. Então veja como é bonito esse nervo, olha só, dá vontade de tirar foto, mandar para o amigo, olha que bonito que eu consegui. Aqui tem neuropatia. Esse lado contralateral, apesar de ele estar diminuído de espessura, ele também tem algum grau de neuropatia, eu acredito. A gente sempre acaba comparando um lado com o outro, isso eu faço de rotina aqui na região glútea, eu acho necessário. Aqui nós temos o gêmeo superior espessado, fazendo uma certa compressão do nervo ciático, olha só. Uma hipertrofia, então, do gêmeo. Olha o contralateral como é diferente de tamanho. Então, o gêmeo superior está fazendo uma compressão. Olha como o nervo ciático ficou bonito, ó. Isso é sinal de que ele está espessado, nervo espessado fica bonito sempre. Então, aqui está fazendo algum grau de neuropatia. E eu acho que esse ventre do gêmeo superior aqui, realmente, ele está fazendo parte disso daqui. Também nós temos um protocolo para avaliar pubalgia pela ultrassonografia. Eu começo avaliando a sínfise pública. Nós vamos olhar a sínfise pública por cima, na frente e por trás. Por baixo, isto é, inlet, outlet e pela frente. Então, começo sempre por cima, inlet, então nós vamos ver a sínfise pública, nós vamos ver o disco, aqui o ligamento, certo? Vamos ver anteriormente e vamos ver por baixo. Por baixo, outlet é onde mais vamos encontrar alterações na íntese, principalmente, do adutor longo, certo? Então, aqui nós vemos o disco, certo? O disco também podemos ver ele num corte transversal como esse. Nós vamos também atrás da inserção do reto abdominal no pubis, e a inserção dele já participa de uma aponeurose, que ela é conjunta com o abdutor longo. Essa aponeurose chama-se aponeurose conjunta, e eu vejo na posição longitudinal do reto, mas gosto de ver também numa posição um pouco mais inclinada, onde eu vejo o pubis, o reto, e do outro lado o adutor longo e a aponeurose conjunta, que eu digo que forma uma gangorra aqui, né? Então eu fico ensinando no meu curso os alunos acharem essa gangorra, onde nós vamos ver melhor a aponeurose conjunta. Os dois músculos estão obliquados, mas a aponeurose eu acho que está num plano melhor para ser avaliada. Essa é uma imagem que me ajudou muito a entender aqui. Aqui nós temos mais inferiormente, vamos ver o grácil, o adutor longo, o adutor curto e o adutor magno. E o grácil não participa da doença ligada à pubalgia, e sim só de lesões, né? Então, na verdade, nós temos que ir um pouco mais para cima, e aí a gente vai ver a origem do adutor longo. Esse daqui é o cara. É ele que vai dar a miotendidopatia aqui, ele vai dar alterações na êntese, com entesófitos, ele vai fazer microlesões, e aqui nós vamos ver alterações definitivas aqui nessa região, certo? Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria convidá-los, não é propaganda, quando eu fui aprender ultrassom, eu zapeei muito em sites de língua inglesa, e nesses sites eles catalogavam as imagens e a gente conseguia ver a imagem de todas as articulações.
Então, assim, eu fiz o meu site e ele tem mais de 1000 imagens de ultrassom. Vocês do quadril, se vocês clicarem no quadril aqui, vocês vão encontrar mais de 150 imagens de quadril. Tendinopatias, lesões labrais e também vídeos. Então, eu tenho vídeos de quadril, vocês entram no vídeo, quadril, vocês vão encontrar vários vídeos mostrando manobras, mostrando alterações, mostrando lesões, e vamos ter várias intervenções no quadril. Quadril é uma das articulações onde nós mais temos possibilidades de intervenção. Vai ver intervenção lá ligado ao piriforme, filtração de piriforme, vai ver interarticular, vai ver várias coisas. E também eu tenho algumas videoaulas, se vocês tiverem interesse, tem videoaulas de quadril lá. Então, na verdade, eu fiz esse site, óbvio que a gente acaba fazendo propaganda, mas não é isso que eu estou querendo jogar para vocês. É mesmo um local para vocês poderem ter um local para assistir vídeos em português de ultrassonografia musculoesquelética. Eu quero agradecer a todos aqueles que já participaram dos meus cursos de quadril. Fizemos vários cursos de quadril com colegas que me trouxeram um conhecimento assim maravilhoso. Eu sempre aprendi demais com vocês. Vocês são uma plateia assim para lá de formidável, amigável, agradável, sabe? Eu tenho sim um respeito e uma admiração por vocês do quadril muito grande. Eu só posso falar o tanto que eu agradeço o que vocês fizeram pela ultrassonografia musculoesquelética. E sempre que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Sem palavras, né? Não precisa dizer o quanto foi proveitosa a aula. É uma verdadeira aula de anatomia do quadril, guiada por ultrassom, que parece ser fácil, né? E mesmo com a rodagens já fazendo ultrassom com uma certa frequência, até por curiosidade, não é fácil, mas tudo é prática, tem que repetir, e o Dr. Túlio faz realmente parecer a coisa fácil, mas não é tão fácil quanto ele demonstra ser na aula. Nós vamos partir para algumas perguntas. O chat continua aberto aqui, o Q&A, e eu queria fazer uma pergunta do Mustafa, que ele tem utilizado a punção na suspeita de infecção na revisão de artroplastia do quadril e, em alguns casos, a revisão infectada em um tempo como resultado da cultura antes da revisão. Quer dizer, ele colhe para fazer a revisão. Porém, ele tem dificuldade, algumas vezes, de colher secreção suficiente para a cultura. Então, a pergunta dele é se você tem alguma dica para conseguir para colher material em quantidade adequada, tipo tamanho de agulha, lavado com alguma solução, entre outros. Bem, primeiro que quando nós vamos fazer uma punção de secreção purulenta, a primeira coisa que a gente imagina é que vai ser uma secreção espessa. Né? Então não adianta você entrar com uma rack de 22 ali, né? A gente tem que ter o bom senso de entrar com uma agulha mais grossa. Eu já vi muita gente falar que você tem que puncionar com agulhas finas, porque o paciente vai ter dor. Eu discordo em número e grau. O paciente tem dor se o médico não fazer anestesia adequada. E fazer anestesia adequada é a coisa mais simples com uma agulha. Então, você faz uma anestesia no teu acesso, faz um pequeno orifício com uma agulha branca, nesse local que você fez anestesia, e coloca uma pele de 16. Então, você já começa com uma agulha grossa. E essa pele você vai injetando anestésico. Eu sempre faço uma solução em que eu coloco xilo de 1%, e eu vou injetando. Gente, e quem for fazer isso, não esqueça nunca de tirar o ar que tem dentro da agulha, tá? Tem que virar a seringa e tirar todo o ar da agulha, porque aquele ar da agulha vai sujar muito o seu campo pelo ultrassom. Então, a gente vai injetando isso e vai anestesiando todo o seu trajeto
Inclusive o líquido, quando você injeta, ele cria uma areazinha hipocóica que você vê a ponta da agulha. Se você não está achando a ponta da sua agulha, te ajuda. A partir do ponto que você encosta na cápsula, no caso da prótese, a pseudocápsula, pare, joga o anestésico e conta até 10. Pergunta para o paciente se a senhora está bem, o senhor está bem. É um momento para pegar anestesia naquele local. Fura a pseudocápsula e a gente vai sentir metal contra metal, obviamente, né? Nossa agulha vai bater no colo da prótese. Eu sempre falo que toda vez que a gente for fazer uma intervenção, nós temos que ter um alvo. Você tem que saber analisar e saber qual é a direção da sua agulha. Para mim, dentro de uma suspeita de infecção, numa prótese, o meu alvo é o colo da prótese. E aí, quando eu bato no colo da prótese, automaticamente eu sinto metal contra metal. Vou tirar a minha agulha e vou pegar uma agulha seca, uma seringa seca, que eu não usei ainda. Se eu conseguir aspirar alguma coisa, muito bom, parabéns. Acabou o procedimento. Não consegui aspirar nada, não foi suficiente. Bem, colocam 5 ml de água destilada ou soro fisiológico dentro de uma outra seringa. Eu sempre trabalho com várias seringas, o medo de levar infecção para o quadril é muito grande. Eu separo todo o material. Cada seringa é uma coisa separada. Então, joga 5 ml ali, puxa a agulha um pouco, mexa essa articulação, volte a sua agulha para o colo, e aí você consegue aspirar um pouco e faz um lavado daquela região, entendeu? Eu já fiz isso algumas vezes, sempre eu tive bom resultado de conseguir colher um pouco de secreção, sempre sero sanguinolenta, certo? E aí você consegue fazer análise para ver se tem infecção ou não. Então, assim, certo ou errado, não sei, eu sempre falo, eu sou um médico técnico, eu não sou um cientista, não trabalho no serviço de residência. Eu acho que eu sou um curioso que adorou o ultrassom e estou aqui no meio de vocês, orgulhoso de poder participar de tantas cabeças pensantes que têm uma qualidade assim fora do comum, isso eu sei, porque participei de várias conversas de vocês. Mas o jeito que eu acabo fazendo é esse. Não estou te ouvindo. Perfeito. Está ouvindo agora? Sim. Tem uma pergunta do Dr. Lafayette, ele parabeniza a aula e pergunta se você não acha que o termo tendinopatia é superestimado. Pelo menos em ressonância magnética sempre vem tendinopatia. Bem, o termo tendinopatia é um termo usado para qualquer alteração do tendão. Esse é o termo hoje que está... os termos tendinose, como tendinossinovite, cada vez estão deixando de ser usados. Então, nós descrevemos nos laudos sempre o sumário ou a conclusão como tendinopatia. Qualquer alteração que nós vamos encontrar no tendão. E a descrição do que é o tendão sempre vai vir no corpo do laudo. Então, esse tendão é espessado, esse tendão tem uma direção de espessura. Então, ele está hipocóico, isso é, ele está com líquido, ou ele está fibroso, isto é, está heterogêneo e hiperecóico. Então, são termos que nós usamos daí no corpo. Então, esse termo tendinopatia é o termo que nós damos para qualquer alteração de tendão. Quando nós vamos analisar uma mulher acima de 40, 50 anos, eu já fiz isso em cursos que eu acabo contratando alguma senhora para ir lá e ela não tem clínica nenhuma, eu vou pegar um modelo assintomático. Todas elas apresentam espessamento dos glúteos. Isso é rotina. Então, fazer ultrassom de uma mulher acima de 40 anos provavelmente vai vir tendinopatia. Aí eu sempre falo que aí eu já entrei em discussões com colegas radiologistas que eles ficam assim, mas eu não vou descrever isso, senão o colega vai querer infiltrar, vai querer... Eu acho que nós temos que descrever, eu acho que quem pede o exame tem que saber analisar. Então, se você não sabe analisar um exame, não peça, entendeu? Então, você tem que saber receber o que vai vir. E sempre, com muita frequência, nós vamos encontrar isso. Tendinopatia em mulheres acima de 40 anos, mas não necessariamente sintomáticas. Eu acho que vocês devem passar por isso na ressonância. Isso. Só complementando, eu fiz uma revisão recente sobre essa questão de imagem de ultrassom e ressonância. A ressonância ela é sensível para o diagnóstico da lesão do tendão, da ruptura parcial ou total do tendão. Porém,
ela vem muito falso positivo para as famosas bursites ou tendinopatia, que nesse caso fica a cargo do próprio ultrassom, só para reforçar que a ressonância é muito útil, porém se você está suspeitando de uma lesão completa ou parcial do glúteo. Outra pergunta do Dr. Lafayette: qual a agulha que você utiliza para viscosuplementação do quadril? Olha, essa pergunta tem qualquer resposta. Qualquer agulha você vai conseguir fazer a viscosuplementação, tá? Então, tem colegas que gostam de usar agulhas finas, RAC 22, você consegue colocar o seu medicamento sem problema. Eu uso de rotina RAC 20. Não gosto de ficar agulha usando fininha, não. Eu sempre faço anestesia, é rotina minha fazer isso que eu falei, preparar essa solução de... Eu preparo sempre de 8 a 10 ml de uma solução de 1% de xilocaína, quer dizer, eu pego metade xilo, metade soro fisiológico ou água destilada e vou fazendo o meu acesso descendo, sempre com RAC 22. Meu paciente não tem dor, é tranquilo de fazer, mas você pode usar RAC 20. Eu, inclusive, nos meus cursos de intervenção, muitas vezes eu falo para os meus alunos assim: se vocês estão com dúvida, com ansiedade no começo, comece com uma peri. Não vai doer mais, faz o mesmo processo, vai anestesiando. A peri é mais visível ao ultrassom. Quando você cria cria a sua rotina, como você já está mais experiente, aí você faz com qualquer uma. Faz com RAC 20, RAC 22, a escolha é de vocês, tá? Mas não vejo problema, uma agulha fina, não. Perfeito. Quem quiser quem for fazer a pergunta e quiser abrir a câmera, pode ficar à vontade, que dá para a gente ver e falar, né, pessoalmente, talvez assim, vendo a pessoa. Talvez temos 119 participantes, pode ser que todo mundo ao mesmo tempo tenha algum problema na conexão, mas quem quiser abrir e for fazer a pergunta, como o Dr. Paulo Rogério Ferreira, que faz a seguinte pergunta ou observação, que em relação a esses procedimentos invasivos, existe alguma tabela com cobertura dos convênios? Olha, você pode usar várias formas, né? Por exemplo, vocês do quadril, vários colegas do quadril costumam levar o paciente para o centro cirúrgico que eles acabam pedindo artrocentese na hora de fazer uma punção, né? Então, tem colegas que fazem isso e acabam levando para o centro cirúrgico. Se você for fazer uma punção dentro do consultório, dificilmente o convênio vai liberar artrocentese. Existem outros procedimentos que são feitos no quadril, muito mais do que simplesmente articular, que são vários bloqueios, né? Eu estou fazendo um bloqueio muito legal. Eu estou vendo o Giliatti aqui. Giliatti faz isso, ele já vi aula dele, muito bacana, que são os bloqueios tipo PENG, né? Esses bloqueios você vai lá no convênio liberar bloqueio para nervo periférico, né? Nos tendões também, você pode colocar como bloqueio para nervo periférico, porque para você fazer anestesia é um bloqueio de nervo periférico, né? Não deixa de ser. Então você pode colocar assim. Eu, particularmente, vou falar uma coisa para vocês, sabe? A minha preferência não é trabalhar com convênio quando mexe com ultrassom. O convênio, ele não credencia o nosso ultrassom, porque nós não somos radiologistas. Por muitos anos, eu achei que isso era um fardo que eu carregava. Eu não via que isso daí era a chave para a minha felicidade, que estava na minha mão. Então, eu costumo abrir o leque para o meu paciente, eu mostro ali, ó, eu digo para os meus alunos: abra o menu, olha, eu tenho essa opção para você, mas o convênio não cobre, entendeu? Mas, assim, os códigos mais usados são esses, dentro, a artrocentese, que aí tem que fazer em centro cirúrgico, e esses bloqueios de nervo periféricos. Lembrar de novo, não cobre normalmente no consultório, porque o convênio não paga ultrassom. Se, por acaso, vocês conseguirem isso, vocês podem pedir ultrassom com Doppler, que paga um pouquinho a mais, entendeu? E o Doppler não deixa de ser desnecessário. Você liga o Doppler para ver se tem algum vaso no caminho. Então, tem totalmente uma explicação para o uso do Doppler. Então, é um código a mais para você pedir. Mas isso eu acho que é uma... Cada um de nós vive numa cidade, e cada cidade tem um universo próprio. É isso que eu aprendi. Não é igual. A minha Unimed não é igual a nenhuma Unimed de nenhum de vocês. Elas têm um jeito próprio de trabalhar, de liberar, certo? Então, fica Perfeito. complicado. Isso.
Tem uma pergunta aqui do Dr. Márcio Fonseca. Qual a medicação nas bursites trocantéricas / tendinopatia do glúteo médio e mínimo que você faz? Bem, quando nós vamos falar sobre aplicações, não só sobre o procedimento, mas o que usar, isso já é assunto praticamente de uma aula que nem essa. Eu não sou a maior referência do país para isso, acho que tem colegas que estão até mais adiantados do que eu, mas assim, nós temos basicamente duas opções. Nós podemos usar o imunossupressor, famoso corticoide, certo? O corticoide vai tirar a ação do nosso sistema imunológico e automaticamente vai diminuir toda a reação dita inflamatória que tem naquela região. O corticoide tem os seus poréns, dentro de um tendão ele pode fazer lesão. Eu acho que se você não jogar no tendão e não jogar uma quantidade grande de corticoide concentrado, pode ser uma opção. Eu uso essa opção, é uma opção que é mais barata para o paciente, entendeu? Eu não vou falar que eu não uso corticoide, que é uma mentira. Então, o corticoide é uma opção. Eu, normalmente, quando uso corticoide, eu coloco uma diluição para 10 ml, eu coloco soro fisiológico, eu diluo anestésico, e eu coloco no glúteo médio, eu atravesso o glúteo médio, eu jogo lá na bursa do glúteo médio, na bursa subglútea, metade dessa solução, e por cima do tendão eu jogo o resto dessa solução. Outras opções são ativar o sistema imunológico, que eu acho uma opção muito mais inteligente. E isso está cheio de colegas fazendo. E uma das formas de ativar o sistema imunológico é você colocar uma substância esclerosante. Então, isso se chama proloterapia. Eu acho que a substância esclerosante mais usada, acredito que seja a glicose hipertônica, isto é, a dextrose, né? Existem estudos para várias concentrações, 20%, 30%. Então, você pode fazer fenestração nesse tendão e jogar uma substância esclerosante. Isso é algo parecido com o que a onda de choque faz. Cria-se uma lesão no tendão, né? E a gente consegue fazer isso pelo ultrassom sem problema nenhum. Existem drogas que, na verdade, é uma discussão até se funciona ou não funciona. Eu sei que, na verdade, eu uso bastante, eu gosto, que são as arnica montana. Eu acho interessante e eu tenho bons resultados. E, obviamente, que o que está crescendo cada vez mais na literatura mundial, é só bobo que não vê isso, são os biológicos, né? Então, existem grupos que realmente estudam de uma forma profunda isso. Isso começou de uma forma, assim, meio empírica. Você vai lá, colhe um PRP de qualquer jeito e você joga, também não sabe como, joga na região. Hoje, os estudos não estão assim. Os estudos estão baseados em plasma rico em plaqueta, pobre em plaqueta, rico em leucócitos. Nós temos já células mesenquimais, células troncos frescas, tudo sendo estudado. Quer dizer, na verdade, nós temos hoje todo um universo para ser explorado relacionado a biológicos. Eu acredito que não demora muito, isso vai acabar sendo liberado no Brasil, porque outros países já estão sendo liberados. Mas isso é uma discussão à parte, como já falei, eu não sou o cara para se resolver, para se discutir esse tipo de questão. Eu sou o cara para estar sentado do outro lado da cadeira, ouvindo discussões de pessoas que eu sei que tem aqui no Brasil, porque eu já participei muitas vezes de cursos indo lá, mostrando como faz a intervenção, mas eles acabam fazendo outros tipos de estudos, que é maravilhoso, eu acho muito legal. Então, gente, hoje as possibilidades são inúmeras. O ultrassom é só a porta para esse acesso. Deixa eu fazer agora uma pergunta que eu anotei aqui durante a sua apresentação, e foi até um ponto de discussão entre alguns colegas durante a semana sobre o tal do piriforme, que é culpado de tudo faz muito tempo. Então eu queria saber o seguinte: se você vê correlação entre a variação anatômica do piriforme e a presença de dor, que a gente teoriza isso, mas na prática os trabalhos a gente não sabe se isso aumenta realmente a incidência de dor, e com que frequência você recebe a bendita do piriforme no consultório, que tanto o fisioterapeuta encaminha doente para a gente dizendo que é piriforme, quando na verdade eu acho que 2 vezes eu diagnostiquei, e se eu estava certo, é muito difícil a gente encontrar essa síndrome do piriforme que foi tão acusada. Então, qual é a sua experiência na síndrome do piriforme? Bem, a síndrome do piriforme, primeiro, ela existe, mas ela é rara, digamos assim, é incomum. Dor glútea profunda, as duas
Na verdade, as três doenças que eu mais encontro para essa síndrome é sacroiliite, tendinopatia do glúteo médio e tendinopatia dos isquiotibiais. Isso é o que mais causa dor glútea profunda, na minha opinião. Obviamente que nós temos várias outras causas, por favor. Nós estamos falando do que eu encontro no dia a dia e dentro dos meus exames, certo? Piriforme realmente é algo que não é tão comum. E também, para você fazer o diagnóstico de síndrome piriforme, você tem que se basear em duas coisas. A anatomia é muito difícil de ser vista. É mais fácil de falar do que você ver um nervo ciático atravessando um ventre muscular. Na verdade, o nervo ciático, ele é, na verdade, o grande foco quando nós vamos ver o piriforme. Então, eu vou atrás do nervo, ver se ele tem neuropatia. Aí já muda tudo. Não estou falando de síndrome piriforme, sim que há neuropatia no nervo ciático, na região da sua emergência. Então, eu vou ver se ele está espessado, se ele está hipercóico. O piriforme já é o outro lado da moeda, que nós vamos procurar o quê? Se ele está hipotrófico ou se ele está hipertrófico. Então, nós vamos ver se esse piriforme tem um aumento, nós vamos comparar com o outro lado, durante o movimento, ver se há alguma anomalia nesse movimento, principalmente o tamanho e o aspecto dele. Então, um piriforme muito hipercóico, você consegue diferenciar no ultrassom e um com distrofia, e também nós conseguimos com facilidade. E é lógico que nós estamos com a arma na mão, né? Que é a agulha e o ultrassom, né? Se você está com dúvida, será que é? Você pega uma agulha, entra dentro do ventre muscular do piriforme, coloca 1 ml de anestésico e bota o paciente para ficar de pé e ver se melhorou a dor ou não, entendeu? Então, se você... isso daí é uma arma fundamental, no meu modo de entender, para você resolver essa questão, se nós temos ou não uma alteração dentro do piriforme. Perfeito. Não sei se eu ajudei. Bastante. Eu acho que é isso mesmo. Na dúvida, faz o teste terapêutico. E já agora o teste terapêutico guiado por ultrassom, porque fazer teste terapêutico achando que é piriforme e meter uma agulha ali fica meio complicado, mas é que a gente vê uma suposta síndrome do piriforme numa incidência muito maior do que realmente é. Né? É muito fácil fazer infiltração no piriforme, viu, colegas? É muito fácil. O piriforme é um músculo grande, ele, apesar de ele estar passando por cima do nervo ciático, ele é bem longe do nervo ciático, mas, sabe, assim, pelo ultrassom, as medidas são muito amplificadas. Então, eu brinco, assim, que 1 centímetro do ultrassom é uma avenida atlântica. 3 milímetros é uma rua. 5 milímetros é uma avenida. A gente consegue colocar a agulha em pontos bem específicos com bastante tranquilidade. Então, fazer piriforme é muito fácil. Perfeito. Tem um colega que não está identificado, mas pergunta se você faz uso da eletroestimulação percutânea intratissular para o quadril, se tem alguma indicação. Não, nunca fiz. Perfeito. E o Felipe, lá de Campinas, pergunta se parabeniza, excelente, como sempre, a aula, e ele questiona sobre a hidrodissecção do ciático para dor glútea profunda, se tem feito e qual volume você utiliza normalmente. Bem, eu não tenho muito esse paciente, sabe? Eu não trabalho num serviço em que, assim, eu tenho vários colegas em volta me mandando esse tipo de caso. Então, sinceramente, até hoje eu tive 2 casos de neuropatia no nervo ciático que eu pude intervir. As 2 vezes eu não usei grande volume, porque eu acho que para usar grande volume no ciático, eu acho que a gente tem que levar o paciente para o centro cirúrgico. Então, eu fiz primeiro um volume pequeno no meu consultório, eu avisei o paciente que ia ficar com anestesia na região, né, inervada pelo ciático, e eu usei em torno aí de 20 ml a solução, mas eu sei que é possível você usar 60, 70 ml nessa região sem muito problema. Você vai fazer uma hidrodissecção, você tem que criar um volume ao redor do nervo para que você você quebre essas bridas. O nervo ciático é um nervo muito grande, com uma emergência grande, certo? E você não pode se dar o luxo de fazer num ponto só. Então, você às vezes tem que fazer em 2, 3 pontos diferentes. E você faz, então, 2, 3 acessos. Por isso que você usa um volume grande, entendeu? Usa lá 20 ml lá na emergência, desce um pouco a nível do obturatório, você pode usar mais um volume e descendo mais, você pode talvez mais um volume. Então, vai depender do aspecto que você tiver desse próprio nervo, entendeu? Cada mais ou menos 10 ml de nervo, você deve usar em torno de 15 a 20 ml, acredito eu, para fazer uma hidrodissecção no nervo desse tamanho.
É o que eu usaria, certo? Eu já usei, por exemplo, assim, no nervo tibial, só para vocês fazerem uma analogia, né? Um paciente com lesão do nervo tibial, com muita fibrose, e teve um resultado muito bom. Eu usei 30 ml, usei 2 pontos. Usei 20 ml num ponto que tinha mais fibrose, mais 10 ml, 10 centímetros abaixo. Só para vocês terem noção, assim, que a gente acaba usando esse volume. Gente, é soro fisiológico, isso rapidamente vai ser absorvido, né? Junto com uma solução de corticoide, né? Certo? Um colega pergunta qual é a sugestão sua para os membros da SBQ e que venham a ser membros da SBQ que estão começando a fazer o treinamento do ultrassom. Onde nós temos cursos, além do seu, em Maringá, e em relação a aparelhos. Isso eu estou vendo aqui muita gente fazendo a importaçãozinha do aparelho que é portátil, que vem é tamanho de um celular, joga a imagem para computador, tal, mas o tablet, mas eu não sei até que ponto aquilo realmente é suficiente para você pegar uma imagem do quadril. Exemplo, quadril, quando a gente usa o transdutor linear, já tem uma certa dificuldade para chegar nele se o paciente for um pouco obeso, um pouco gordo. Então, qual seria a recomendação de aparelho para iniciar sua? Bem, isso daí é uma pergunta que tem uma resposta complexa, né? Vamos começar primeiro com o que é ultrassom, né? Eu vejo muitos colegas me procurando para querer fazer intervenção. Ultrassom, a principal finalidade dele não é a intervenção, é o diagnóstico, colega. Você está perdendo demais da conta. O ultrassom te dá uma capacidade de diagnóstico que nenhum e outro exame dá. Ele é um exame físico de imagem. É o único exame físico de imagem. Talvez o intensificador de imagem, que a gente às vezes fica brincando lá numa sala cirúrgica, por muito pouco tempo, porque aquele barulho a gente sabe muito bem que está mexendo com radiação, é algo mais próximo disso, mas o ultrassom é o exame físico de imagem. Então, se você não tem um equipamento adequado, você perde essa ferramenta fantástica de fazer diagnóstico nas pessoas. E quem começa a fazer isso entende que é isso daí mesmo. Você diminui até o pedido de outros tipos de exame que você vai se resolver. Segundo, o ultrassom é uma máquina que se paga. Eu falo assim, você pega o seu ultrassom, compra uma máquina cara de 100 mil, divide ela em 3 anos. Os primeiros 6 meses você paga. Os outros, quem vai pagar é o próprio aparelho. O aparelho ele vai te dar renda, certo? Renda ética, não é uma renda que vem de comissão de nada, você vai ter uma renda ética, e isto é fruto do teu trabalho, é o orgulho da gente, é por isso que a gente trabalha. Então não tem problema, não tenha medo de comprar o seu ultrassom. Terceiro, nós temos basicamente 3 tipos de ultrassom. Nós temos os ultraportáteis, que é esse que você falou, são pequenos que funcionam nos tablets. Nós temos os portáteis, que parecem o notebook, e nós temos os de mesa, ou de bancada, os fixos, né? Bem, esses ultraportáteis, eles são o futuro da medicina. Não vai ter médico no mundo, pelo menos dentro do bom senso, né? Porque hoje está meio complicado, mas vamos lá. O próximo estetoscópio nosso, é esse pequeno aparelho que nós vamos levar no bolso e vamos ver no ultrassom. Mas ainda não é hora de comprar, na minha opinião. Eu acho que ele está frágil, ele não me dá a imagem que eu quero, ele me dá a capacidade de direcionar uma agulha, se é só para isso que vocês querem. Mas não é para todos os locais, vocês vão ter dificuldades em vários locais. Não é prático esse negócio do tablet, de ficar olhando com o tablet, não é prático. Eu ainda não comprei. Eu acho que, por enquanto, não é a hora. Vai chegar a hora. Eu acho que isso é o futuro. Quanto aos portáteis, os portáteis é um equipamento feito para quem vai levar o seu ultrassom para mais do que um local. Então, vocês, por exemplo, que fazem artroscopia, talvez seja interessante vocês pegarem o aparelho de vocês e levar no centro cirúrgico, talvez usar ultrassom para posicionar as cânulas de vocês, entendeu? Para ajudar, quem sabe, usar ele para ver as lesões labrais, ou às vezes o cara trabalha em 2 clínicas diferentes, vale a pena comprar um portátil. Se não for assim, não compre o portátil. O portátil tem sempre imagem inferior àquele que é de bancada, aquele que é fixo. O de bancada é o melhor dele, com certeza. Aí nós vamos ter dentro do musculoesquelético alguns equipamentos que são um pouco melhores para nós comprarmos. Eu digo assim, é que nem comprar carro. Quando nós vamos falar de ultrassom, nós temos o Gol, o Golf, o Jetta e nós vamos ter também o Passat. Para nós, do musculoesquelético, não precisa do Passat.
Isso daí é para ficar fazendo imagem 4D de carinha de nenê, e nós não temos carinha de nenê para a gente ver. Então, nós paramos no Passat. Um Passat hoje é 150 mil. Na maioria das vezes, a gente compra um intermediário, a gente quer comprar um Golf, e é na faixa dos 100 mil reais. Como já falei, é caro, mas ele se paga. Não é algo que você vai tirar a renda dele. Só o ato de você não precisar ir no centro cirúrgico para fazer uma intervenção no quadril de um paciente, você já ganhou 2 horas de vida para ficar trabalhando no seu consultório e gerando renda para você, atendendo outras pessoas, né? Então, renda diretas através do procedimento e indiretas, certo? Então, eu não tenho ainda um ultra portátil, entendeu? Nos meus cursos, eu tenho 2 equipamentos, um para me usar e outro para dar o curso. Você veja que eu não comprei um ultra portátil ainda. Eu acho que o meu aluno vai ter dificuldade para aprender. Eu já vi alunos levar os ultra portáteis dele, fica lá perdido ali, fica difícil de ver. Mas você vai encontrar algumas pessoas que falam, eu tenho e eu gosto. Mas, gente, cada um tem um jeito de pensar, né? A minha palavra não é a verdade eterna, né? É o modo de pensar. Eu acho que vai chegar a hora de nós, sim, comprarmos e termos ultra portáteis. Mas eu acho que está cedo ainda. Eu acho que eles estão evoluindo muito e muito rápido. Já já vale a pena, talvez. Outra pergunta minha, você mostrou a ultrassom na pubalgia, perfeitamente deu para ver ali o adutor, o reto. Você consegue ver uma instabilidade fazendo um teste dinâmico? Você consegue visualizar o pubis mexendo ali quando tem instabilidade? Existem 2 formas que você pode fazer. O paciente deitado numa maca, obviamente, né? Ele levanta as 2 pernas e faz uma bicicleta, certo? E você vai colocar o transdutor em cima do pubis e nós vamos ver se o pubis faz uma instabilidade. Então, isso é o meu método de preferência. Acho que deu para entender aqui, Sim, né? sim. Outro método, ele na maca, ele dobra uma perna, né? E aí ele vai levantar aquele lado da bacia, né? Então ele vai forçar também uma instabilidade, você sempre olhando na bacia. Mas eu acho que a bicicleta é um pouco melhor. A pedalada, sei lá, tá? Então aí você consegue ver instabilidade com uma forma bem fácil, é bem interessante, viu? Isso. É bem dinâmico, realmente. Dá para ver bem. Sim. Isso potencializa o raio-x na incidência em flamingos. Na pubalgia, para ver se tem instabilidade, a gente deve fazer na incidência em flamingo, e você pode confirmar isso com ultrassom, e dá para ver realmente essa mexendo, mas às vezes é meio difícil interpretar, você tem que, obviamente, ligar a clínica. Acho que chegou agora. Bem, eu acho que estamos chegando ao fim de uma excelente aula. Muito obrigado, Dr. Túlio. Queria parabenizar mais uma vez o senhor pela aula e pela sempre disponibilidade de estar conosco. É sempre bem-vindo. Agradecer mais uma vez ao Dr. Jordano, ao Dr. Horta, Ricardo Horta, presidente da comissão científica, ao Dr. Marcelo Queiroz, ao Dr. Giancarlo, presidente da SBQ, e foi muito, muito proveitosa, e talvez nós exploraremos vossa aula mais na frente novamente. Eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo Queiroz, presidente da Comissão de Cirurgia Preservadora do Quadril, e agradeço a todos que chegamos a 125 participantes, 125 na audiência, e eu acho que foi uma excelente audiência num assunto tão interessante. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, a palavra é sua. Agradecer ao Dr. Túlio, acho que fantástico, acho que é mais uma oportunidade aqui para os associados da SBQ, quem não entrou ainda nesse assunto, como o senhor disse, vai ser inevitável, né? Se vai ser em quanto tempo não dá para saber, mas é uma coisa que está aí e tem uma possibilidade muito grande de aplicação. Então, agradecer, assim, fantástica a aula, eu acho que a gente está com aulas aqui de nível mundial, né? Não é nível brasileiro aqui a coisa, altíssima qualidade. E eu gostaria de lembrar também que dia 19 vai ter uma reunião mensal da Comissão de Cirurgia Preservadora, que a gente vai seguir no assunto de ultrassom da região glútea profunda com o Dr. Monres. E vai ter uma mesa de discussão
de membros da SBQ falando sobre o uso de ultrassom em consultório, intervenção, enfim, uma discussão bem prática de como é que isso é utilizado. Então, acho que vai ser uma complementação dessa aula e estão todos convidados, quinta-feira que vem, dia 19. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Horta, para o Dr. Giancarlo e me despedir de todos vocês. Eu me retiro aqui. Boa noite. Agradeço, Túlio. Boa noite. Cheguei atrasado na aula, mas eu percebi que ainda consegui pegar uma boa parte da aula. Muito obrigado a todos que participaram. Raul, que moderou muito bem, muito obrigado. Eu queria passar para o Ricardo Horta agora para falar da programação da semana que vem, nos encontros virtuais. Muito obrigado a todos. Boa noite. Então, boa noite. Gostaria de parabenizar Queiroz pela aula de hoje, doutor Ravelli, doutor Raulins pela brilhante apresentação, boa condução do caso. Semana que vem nós vamos apresentar uma atividade nova, que ainda não tivemos nessas reuniões online, ainda não tivemos um crossfire. Esse ano nós pretendemos fazer 3 crossfires. O primeiro vai ser semana que vem, depois tem outro dia 23 e outro terceiro vai ser em dezembro. O crossfire da semana que vem vai ser com relação ao mini acesso para a realização da artroplastia total de quadril. O meu xará, Negreiros, vai ser a favor do mini acesso e quem vai ser contra o mini acesso é o Dr. Carlos Galia. O moderador, coordenador da sala, é o Dr. Mark Dick, do Paraná. Essa semana nós não temos as reuniões da regional porque temos o Congresso Brasileiro de Ortopedia. Na quinta-feira, a participação da Sociedade de Quadril vai ser uma participação conjunta, vai ser por comitês. Então, primeiro vai ter o comitê da SBQ com o comitê de trauma. Vai ser os traumas do quadril. E, mais tarde, vamos ter o comitê da ortopedia pediátrica e o do quadril adulto. Então, para ficar intermediário, nós vamos discutir o quadril do adolescente. Nem a criança, nem o adulto. Então, vai ser bastante interessante, contando com a presença de todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu, Túlio. Muito bom.